Eu vou estar lendo com os irmãos os versículos de número 1 e 2. E vou pedir a você que não feche seu texto bíblico, para que nós possamos depois ler versículo por versículo desse trecho aí, até o versículo de número 12. Amém? Tiago, capítulo 3, nós vamos ler o 1 e o 2. Não feche a sua Bíblia, que a gente vai continuar lendo o texto, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite, e a nossa oração é para que através dela o teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Tenha liberdade de fluir entre nós, através da tua palavra, e que o que nós vamos conhecer, o que nós vamos aprender aqui nessa noite, possa nos aproximar de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Hoje é um dia muito especial, porque tivemos um batismo pela manhã, e nos tempos em que nós vivemos, realizar um batismo é uma grande vitória, amém? Principalmente de 7 irmãos, né? O Marcos chamou a minha atenção muito bem, chamou a atenção no sentido de lembrar, né? Que hoje é 7/7, e nós batizamos 7, né? Vou marcar o próximo batismo para o dia 12/12, né? Que aí, né, Marcos? Quem sabe não batiza 12. Já é 7/7, nós batizamos 7 irmãos aí, que bênção. Então, para nós é uma vitória muito grande. Mesmo que talvez você pense assim: ah, pastor, são tão jovens. Lá no batismo, o testemunho da Márcia me edificou muito, porque a Márcia também decidiu se batizar há muitos e muitos anos atrás, com 12 anos também, né? Então assim, são tão jovens, mas quem dera, né, Márcia, se Jesus não voltar, daqui 40 anos, sejam eles a estar dando testemunho, né? De nunca ter abandonado o Senhor, de estar nos caminhos do Senhor. Maravilha, glória a Deus por isso. E como citei aqui na oração também, são filhos dos irmãos. Significa que o Evangelho alcançou a sua família. Olha que bênção. E o seu filho hoje se batizou. Isso é uma bênção muito grande para todos nós. E também é um dia de ceia do Senhor, né? Nós juntamos aí o dia do batismo com o dia da ceia. E sempre na ceia do Senhor nós trazemos aqui uma palavra voltada a esse momento de ceia. E a ceia do Senhor nos faz lembrar sobre muitas coisas. E uma das coisas que a ceia do Senhor nos faz lembrar são pecados que nós devemos evitar. Você concorda comigo? Em noite de ceia, nós lembramos de que Jesus nos perdoa, lembramos da nossa caminhada cristã e lembramos de pecados que nós temos que evitar. No decorrer da nossa caminhada cristã, este é o nosso maior desafio, a luta contra o pecado. Eu sei que talvez essa palavra não é uma mensagem muito agradável a você, mas hoje, por ser ceia, eu quero trazer para você um alerta contra um pecado, especificadamente falando, né? Pastor, por que no dia da ceia o senhor vai falar sobre o pecado da língua? Graças a Deus não é uma indireta para ninguém, amém? Acredito eu que ao longo dos meus 24 anos de cristão, né? E 18 anos de pastor, tem 18 anos já que eu sou pastor, que eu estou no ministério, 11 anos de ordenação hoje,
né? Hoje completa 10 anos que eu fui ordenado ao ministério. E eu acredito que talvez seja o momento que, pelo menos ministerialmente, a gente vive menos o pecado com a língua. Já enfrentei situações piores, com conversinhas dentro da igreja. Então, não é uma indireta para ninguém, porque não estou tendo problemas com isso, e tomara que não continue tendo, né? Principalmente que essa palavra aí seja preventiva, e não nos deixe aí cair no disse-me disse. Mas assim como todo outro qualquer pecado, é um pecado a ser evitado. Evidentemente, não é apenas no falar que nós temos que evitar o pecado. Mas o muito falar é um dos pecados que nós mais cometemos, e nós vamos ver aqui no texto de Tiago a respeito disso. Embora hoje nós não, talvez, pecamos muito presencialmente com a língua, esse pecado do muito falar, ele tem um amplificador nos nossos dias atuais. O que é um amplificador? O que faz ecoar mais longe, que são as chamadas redes sociais, né? Hoje talvez não é tão comum você ver uma pessoa, entre aspas, fofocando com a outra presencialmente, mas as fofocas talvez ganharam uma dimensão maior nos Instagrams da vida, nos WhatsApps da vida, né? Na última reunião com os professores da salinha aqui da igreja, há uns 3 meses atrás, eu compartilhei com os irmãos que eu tinha medo da igreja que acontece no WhatsApp, do irmão que chama o outro e começa aquela falação, aquele disse-me disse, aquele trem, e vai esfriando o coração do outro, porque embora a gente não faça isso hoje, presencialmente, o diabo nos deu excelentes ferramentas para esparramarmos fofocas e disse-me disses, né? Então, quando eu ler aqui em Tiago sobre o pecado da fala, eu quero que você entenda que isso serve para o que você escreve também. Isso serve para o que você faz com a sua rede social também. Porque a rede social, ela é um avanço tecnológico muito importante. O que seria de nós hoje se não fosse as redes sociais? Irmãos, nas redes sociais, nós compramos e vendemos. Eu trabalho num local que até 2 anos atrás não tinha venda por internet. Em 2 anos eles abriram vendas pela internet, e talvez hoje seja o maior canal de venda. Fatura milhões de reais, através de rede social, de propaganda no Instagram, no Facebook, de propaganda patrocinada, né? E Shopee, e Mercado Livre, que também são redes sociais. Influências digitais são contratados a todo momento, a todo instante, para que as vendas possam ganhar essa proporção. Então, o que seria de nós sem as redes sociais? Porém, há um cuidado que nós precisamos tomar com rede social, porque senão daqui a pouco nós estamos largando casamento por causa de rede social. Daqui a pouco nós estamos punindo os nossos filhos, e já estamos, por causa de rede social. Daqui a pouco a nossa vida está sendo desregrada por causa de rede social, não é? Então eu tenho que tomar cuidado até com o que eu falo numa rede social. Isso toma uma proporção muito grande. Talvez a pessoa fale uma coisa que ela não queria dizer, mas ela é interpretada daquela maneira e pronto, está feita a bagunça. E todos esses pecados, todos esses meios que nós erramos em redes sociais, eles estão relacionados ao pecado da fala. Então, quando nós lermos aqui na carta de Tiago, eu quero que você pense também naquilo que você fala num áudio para alguém da sua família, aquilo que você escreve numa mensagem para alguém da sua família, para alguém da fé, para alguém da igreja, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, porque tudo isso aí está relacionado ao pecado da fala.
que para Tiago é colocado como o pior pecado que um cristão pode cometer. Talvez você enche o peito e fala assim: eu não adultero, eu não prostituo, eu não vejo pornografias, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas e a nossa boca, e a nossa língua, e o nosso falar, como que está? Muitas vezes construímos uma roupagem cristã desejável aos olhos, mas quando abrimos a nossa boca, tudo aquilo vai por água abaixo. Sem sombra de dúvidas, Tiago não está errado. O nosso maior pecado, aonde nós mais pecamos, está no nosso falar. E aí nessa noite de ceia, eu quero alertar você, não como indireta para ninguém, reforço aqui, apenas ler um texto, é o que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. Nós vamos ler um texto e comentar sobre esse texto, para que nós possamos aprender a lidar com aquilo que nós falamos. E não é só fofoca, não é só da vida do outro. Paulo disse aos Efésios que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E quantas vezes da nossa boca saem palavras torpes? O que são palavras torpes? Distorcidas, sem sentido, que ofendem, palavrões. Nós vivemos num tempo, irmãos, que erramos tanto no falar, que é comum numa rede social você ver pastor em rede social xingando palavrão, usando palavras que eu tenho vergonha de repetir para você aqui. Eu não tenho estômago para repetir algumas palavras para você aqui. E assim nós vamos. Se isso parte da liderança, imagina na igreja. Se a liderança é uma liderança com boca porca, você imagina a igreja pastoreada por essa liderança. E aí nós vamos errando no muito falar, porque não é só fofoca, é palavrão, não é só essas coisas, é palavra de maldição, é ameaça. E aí nós não sabemos muitas vezes tudo aquilo que a nossa fala vai acarretando sobre nós. Porque talvez ao invés de abençoar a vida do seu filho, você chama ele de burro, de idiota, você fala que ele não vai ser ninguém na vida. Talvez na sua boca o seu marido é o pior, você olha para ele e fica assim: você não presta. Olha as palavras que às vezes nós proferimos uns com os outros, às vezes com os nossos filhos, às vezes com o nosso cônjuge, às vezes com o nosso irmão na fé, ao invés de abençoarmos. E é disso que Tiago vai falar para nós. A consciência do muito falar. Tiago começa o texto que nós lemos: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós sábios, sabendo que havemos de receber um juízo maior. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Olha o que Tiago ensina para nós. Existe um pecado de acordo com esse texto, que se eu conseguir vencer este pecado, eu consigo vencer qualquer outro pecado. Pastor, por que no culto de ceia o senhor vai falar sobre o pecado da língua? Porque se eu conseguir controlar a minha língua, eu consigo controlar qualquer outra parte do meu corpo. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. É Tiago, irmão do Senhor, é o Espírito Santo, na pena com tinta de Tiago, que deixou isso para nós. Eu até reforço para você que a minha questão aqui nem é tanto a língua, e sim o pecado. Só que para te alertar como pecado, eu peguei o pior pecado para nós. E qual é o pior pecado para nós? O falar. Olha outro fator interessante nesse texto. O texto diz que se eu conseguir controlar a minha língua, eu serei perfeito.
Que interessante, porque talvez nós pensávamos que a nossa perfeição estava em orar de joelho durante 3 horas. Pensávamos que a nossa perfeição estava em fazer campanhas no monte. Pensávamos que a nossa perfeição estava em fazer uma semana inteira de jejum, ou em ganhar 1000 almas, ou em ser dizimista e ofertante. E a nossa perfeição não está nessas coisas. Como que nós conseguimos ser perfeitos? Dominando a nossa própria língua. Não, para mim agradar a Deus e ser perfeito, eu vou fazer uma campanha de 40 dias do monte. Não é isso. É muito bom. Vai te levar para perto de Deus, vai fazer você ficar santificado. Ó, se você tem condições de ir 40 dias no monte, vá. Mas não é isso que vai deixar você perfeito. O que nos deixa perfeito é controlar a própria língua. Versículo de número 3, ora, ele vai dar os exemplos. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago citou 3 exemplos para mostrar como que a língua domina todo o corpo. O imenso navio, que é governado por um pequeno leme, um pequeno volante na mão do timoneiro, não é? O freio na boca do cavalo, você conseguiu colocar o freio na boca do cavalo, para onde você der a direção, ele vai te obedecer. E o fogo que incendeia tão grande selva, a pequena brasa. Nós estamos num período seco no país, então é comum que haja incêndios. Aqui na nossa região nós sofremos muito com isso, né? A usina defende por unhas e dentes que não queima mais a cana, mas queimadas acontecem. Não sei se por culpa da usina ou acidental, mas semana passada lá em casa, a Edileia jogou água no quintal inteiro, rapou tudo, ficou tudo limpinho. Na hora que ela fechou a porta, veio aquela folha, deixou tudo pretinho. Desperdiçou a água toda, né? Não resolveu nada, né? Aí você vai passar a vassoura, é pior, que aí a vassoura esfrega a cinza assim, aí garra, fica pior, né? Então nós sofremos com isso aqui na nossa cidade, na nossa região. Nem sempre esse incêndio é proposital, às vezes esse incêndio é criminoso, às vezes esse incêndio é acidental. Eu estava assistindo televisão com a Gabriele, vendo jornal, e aí falando lá do incêndio no Pantanal, né? O Pantanal queima sem nada, não sei se você sabe disso. Os gases embaixo do cerrado, com o tempo seco e o calor, gera fogo. Não é ninguém que vai pular fogo no Pantanal, não, ele queima sozinho. É natural dele queimar uma grande proporção todos os anos. É claro que o desmatamento ajuda, mas não é só o desmatamento. E aí a Gabriela me perguntou: pai, como que acontece o incêndio na floresta daquele jeito? Aí eu explicando isso para ela, usei o exemplo da pessoa viajando de carro, né? Que joga uma garrafa de vidro do lado de fora da janela. Aí o sol bate na garrafa de vidro. Com o tempo seco e o mato seco, aquilo pega fogo e queima a floresta inteira. Começou aonde? Em alguém que jogou uma garrafa de vidro do lado de fora da janela do carro. O fumante está dirigindo lá o carro e fumando. Aí ele pega o guimba e faz assim, perto do nosso canavial ali. Acabou. É o suficiente para que talvez um guimba de cigarro, uma pequena garrafa de vidro, faça uma pequena fogueira que incendeia um canavial, uma floresta inteira, que mata animais, que às vezes mata pessoas.
E Paulo diz que assim é a língua. Paulo diz que assim é a língua. Você já pensou no estrago que você faz na vida de uma pessoa, contando uma mentira sobre ela? Talvez isso seria comum se acontecesse no mundo lá fora, mas quantas vezes isso acontece dentro da igreja? Quantas vezes nós erramos ao falar de alguém, ao jogar essa pequena brasa que se torna numa grande fogueira e acaba destruindo uma floresta inteira? Não gosto de lembrar disso não, mas vivi a experiência, por que não contá-la? Lembra quando a igreja começou? Eu fui expulso, convidado a sair, chutado, expulso, queria que eu fosse embora da cidade. Qual que é a fala que se levantou? Eu rebelei e abri igreja. Uma pequena coisa falada errada, incendeia uma floresta inteira. Sabe quantos casamentos eu conheço porque alguém contou uma mentira a respeito? Milhares. Exagerei. Dezenas, que continua não sendo pouco. Sabe quantas pessoas já foram demitidas injustamente porque outra pessoa falou para o gerente uma coisa que não aconteceu? Porque uma pequena fogueira incendeia uma floresta inteira. É a isso que Tiago, compara a língua. Ao leme que guia o barco. Se eu conseguir frear minha língua, eu vou conseguir fazer com que minha vida ande na direção certa. Versículo de número 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha do que Paulo chama a língua. Paulo diz que a língua é incendiada pelo inferno. Quando o diabo quer que você conte uma mentira sobre alguém, que você fale mal de alguém, ele chega lá no seu ouvido e fica assim, ó, fala isso. É isso mesmo que acontece, irmão. Sabe por quê? A língua, ela é incendiada pelo inferno. É mundo de iniquidade, disse Tiago no versículo de número 6. Contamina o corpo inteiro. Ela coloca em chamas a existência humana. É mundo de iniquidade, é fogo. Versículo de número 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha o que Tiago diz. Qual é o rei da selva, o animal mais feroz da selva? É o leão. Antigamente o dono do circo ia lá com a cadeirinha, um chicote, e domava o leão. Tiago disse que toda espécie de animais que existem na terra podem ser domadas, e nós não conseguimos domar a própria língua. Essa semana eu trabalhei na Expobom, na quinta-feira, lá em Bom Despacho, durante o dia, claro, né? À noite eu vim embora, ainda cheguei a tempo para o culto ainda. Num dado momento lá da exposição, chegou 2 homens, com 2 jiboias, uma em cada um, entrelaçada no corpo deles assim, segurando, jiboia grande. As jiboias deviam ter uns 3 metros cada uma,
passava no pescoço assim, dava uma volta na cintura e ele segurando a cabeça assim, domou a cobra. Fazendeiros na região de Bom Despacho, que capturaram a cobra no pasto, e domou a cobra a ponto de poder criar dentro de casa, enrolada no próprio corpo. Se eu visse uma jiboia dessa, eu ia passar 300 metros de distância, né? E sair correndo, sai fora. Não, tem homem que é mais homem mesmo, parece, né? O cara vai lá e pega o negócio, e traz o negócio, e doma o negócio, e vive com aquele negócio, um trem horrível. As mulheres, alguns homens mais curiosos, querendo ir lá, a criança querendo pôr a mão. Nós domamos um dos animais mais peçonhentos que existe. Raramente você encontra alguém que gosta de serpentes. Nós somos capazes de domar qualquer animal, qualquer espécie, de acordo com Tiago, mas a nossa língua nós não conseguimos frear. Erramos por falar demais. Quantas vezes não falamos para a pessoa? Não quer dizer que você tenha que falar todas as vezes. Quantas vezes nós não falamos para a pessoa, mas falamos nas suas costas, falamos no WhatsApp, falamos na rede social, mas não temos a coragem de olhar para a pessoa e falar para ela, porque nos é conveniente. Você precisa daquela pessoa para alguma coisa, e se a pessoa às vezes fica sabendo que você falou, você desconversa. Não quis falar isso, não é bem, você entendeu errado. Nós erramos no nosso falar. Quantas mentiras desnecessárias nós contamos durante o nosso dia? Quantas vezes nós falamos mal de pessoas? Quantas vezes nós denegrimos a imagem de alguém, fazemos juízos de outras pessoas? Deixa eu te apontar uma coisa, meu irmão. Falando para mim também, isso é pecado. Você está achando que você está orando e jejuando, está tudo bem? Segura a sua língua. Para de causar fogo lá no seu trabalho. Você já parou para pensar que um pai de família pode ser demitido porque você está falando demais no serviço? Você já parou para pensar que você pode julgar seu pai contra sua mãe, ou sua mãe contra seu pai, porque você está falando demais? Você já parou para pensar que você pode estar matando a infância do seu filho, com as palavras que você fala para ele? Você já parou para pensar nas maldições que você atrai para a sua vida, quando você fica falando coisas que não deveria? O segredo não é só orar, é guardar a língua dentro da boca também. O segredo não é só jejuar, é falar menos. O próprio Tiago diz que aquele que fica calado é tido por sábio. Tem hora que é melhor não se envolver, é melhor não falar. Porque quando nós estamos próximos demais, nós falamos demais. Nos abrimos demais, falamos o que não deveria. Às vezes não é nem um palavrão, não é nem uma fofoca. Às vezes sabe o que é que nós pecamos ao falar? Ao abrir a nossa vida para qualquer um. O pecado não é de quem fala de você, o pecado é seu, que não filtrou para quem você ia contar a sua vida íntima às vezes, sua vida pessoal às vezes. O segredo, irmãos, não é só estar na igreja todos os domingos, é pedir direção de Deus para o nosso falar. Me veio aqui à mente agora, talvez eu não vou citar como está na revista, né? Tem uma lição na Passo a Passo com Cristo, escrita pelo João Leão, e o João Leão diz assim: antes de você falar uma palavra, passe ela pelas 3 peneiras. Quais são as 3 peneiras da fala? O que eu vou falar é verdade? Então eu posso falar. O que eu vou falar edifica alguém? Então eu posso falar. O que eu vou falar glorifica a Deus? Então eu posso falar. Se a sua fala não passar nessas 3 peneiras, segura ela lá. Segura a língua dentro da boca. Não fala não. Não fala. Porque é melhor você ficar calado do que pecar pelo falar. Ressalto para você. O meu problema aqui nem é tanto a língua, é porque se eu aprender a lidar com esse pecado, eu vou aprender a lidar com qualquer outro pecado.
O versículo que nós lemos diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Principalmente nós que servimos ao Senhor, precisamos aprender a conter as nossas falas, porque isso aqui não pode acontecer. Com a mesma boca você canta louvores na igreja, e na hora que você sai da igreja você amaldiçoa seu marido, seu filho, sua casa, sua igreja, seu pastor, seu trabalho. Você louva a Deus no domingo à noite, e na segunda-feira você acorda e fala assim: não, lá vai eu para esse trabalho ruim de novo, esse trabalho de gerente chato, esse patrão aborrecido. Você bendizeu a Deus num dia e amaldiçoou seu trabalho no outro. Isso está errado. A língua, a boca que bendiz a Deus, precisa bendizer também as demais coisas. Versículo de número 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente para nós ficar errando no muito falar. O coração do cristão precisa estar cheio da presença de Deus. E se o coração do cristão estiver cheio da presença de Deus, a sua boca, a sua fala também será cheia da presença de Deus. Cuidado com falar. Tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma experiência sobre isso. Eu me lembro de uma vez, era recém-casado. Aí eu estava sentado na porta da mercearia do meu sogro, lá em Bom Despacho. Já morava aqui em Lagoa, estava lá. Alguém passou na rua e me viu lá. Deve ter me confundido com alguém. Chegou dentro do boteco e falou assim: está vendo quem é moço sentado lá? A pessoa falou: estou. Que lá, paga ninguém, deve todo mundo. Aí alguém do bar, não lembro se contou para o meu sogro, minha sogra, para Edilé, falou que você está devendo. Você estou devendo aonde, gente? Quem que eu estou devendo? Não estou sabendo que eu estou devendo, não. Talvez você vê uma pessoa e engana, e desconstrói uma imagem. Talvez você fale o que não deveria. Eu não conhecia, eu não sei quem é, a pessoa não estava falando de mim. Esse negócio de dever é muito complicado. Eu tive uma experiência negativa em Bom Despacho. Quando eu cheguei em Lagoa da Prata, eu optei por eu não compro fiado. A Gávea vende para todo mundo, eu não compro na Gávea. Eu não compro na Luiza. Não compro, já ofereceram, pega na notinha aqui, não, vou passar o cartão. Se eu ficar devendo no banco, eu vou me resolver com o banco. Não vai ter ninguém na cidade falando mal de mim, falando que eu não paguei. Então não tem notinha nesses lugares. Comprava sempre num açougue, e um dia cheguei lá no açougue, e o goiano falou: não compra isso, eu anoto para você, não, passa o cartão. Não é pouco, passa o cartão aí. Se eu for na padaria e comprar 4 pão de sal lá, R$2, eu vou passar o cartão. Eu evito isso. Aí o camarada, que não deve, todo mundo lá em Lagoa da Prata, não devia ninguém. Você já pensou essa fala atravessada no lugar errado? Eu passei por isso, mas eu sei que você já passou por alguma coisa também. Quantos maridos aí não tiveram que justificar para a esposa uma fala atravessada de alguém? Quantas esposas não tiveram que justificar para o marido a fala atravessada de alguém? Quantos filhos não tiveram que justificar para um pai talvez algo que foi mal entendido? Principalmente para nós que somos cristãos, ou nós aprendemos a conter as nossas palavras, irmãos, ou estaremos em pecado, porque não é conveniente que nós erremos com essas coisas. Versículo de número 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e algo amargo?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode jorrar água doce. Se o Espírito Santo de Deus entrou dentro do seu coração e transformou a sua vida, a sua boca vai jorrar água doce. As suas palavras serão palavras de bênção. O nosso comportamento com o nosso falar, ele tem orientações bíblicas muito bem específicas em como proceder. Para de reclamar, para de murmurar, para de amaldiçoar, para de denegrir. Não se coloque na posição de juiz diante da vida de alguém. Sabe para que você precisa usar a sua boca? Para bendizer ao Senhor, para adorar a Deus, para liberar bênção sobre a sua família. Nós precisamos aprender a dominar a nossa língua, nós precisamos aprender a dominar a nossa fala, para que nós possamos agradar a Deus. Adore ao Senhor através das suas palavras, glorifique a Deus através daquilo que você fala. Pensa bem antes de você falar aquilo que você vai falar. Antes de me converter, talvez era difícil encontrar uma pessoa que falava mais palavrão do que eu em uma mesma frase. Com qualquer um, em qualquer lugar, na escola, com a família, em casa, a minha frase, ela tinha palavrões no meio dela. Podia ser com a minha mãe, com os meus amigos, em qualquer lugar. Na minha frase sempre tinha vários palavrões. Dependendo do lugar que eu ia, passava até vergonha, mas não tirava o palavrão da boca. Foi a primeira coisa que Jesus mudou na minha vida, foi parar de xingar palavrão. Não era xingar em momento de raiva, era o uso habitual no meio da frase, das palavras, dos textos. Eu não sabia conversar sem citar um palavrão no meio. O meu contexto talvez de amizade era assim, e isso fez de mim uma pessoa assim. Foi a primeira coisa que Jesus mudou. Eu lembro disso, quando às vezes no momento de raiva peco com isso aí, porque todos nós aqui talvez pecamos, né? Talvez você é mais forte do que eu e consegue não xingar um palavrão quando martela o dedo, por exemplo, né? Tá, glória a Deus, aleluia. Tem hora que eu dou glória a Deus, mas não é assim, tem hora que você pensa cocô, né? Aí pronto, xingou, não podia ter xingado. Sabe por quê, irmãos? Cristo muda isso em nós. Cristo tira a mentira de nós. Cristo muda o nosso jeito de falar, a nossa procedência relacionada à nossa boca. Então pensa bem no que você vai falar. E não vem com essa de tem que ser sincero o tempo todo, porque isso também mata pessoas. Porque talvez a sua sinceridade extrapola o que você realmente deveria falar, aí a pessoa acaba ficando magoada com você. Na hora de falar, não é falar o que pensa para quem quiser escutar, não é isso. Tem que filtrar, tem que pensar, tem que pedir direção do Espírito Santo de Deus para falar. É isso que nós temos que fazer. Para que de nós saiam coisas que exaltem e bendigam o nome do Senhor. Como que nós estamos precisando aprender a falar menos? Quando a gente vê em rede social alguém errando nisso aí, é porque falou demais. Talvez a pessoa nem acredita naquilo que ela está falando, mas você vê e pensa assim, eu consigo perceber esse nó aí, ó. Falou para mais, não precisava ter falado tudo isso. Para que falou tudo isso? Às vezes no calor da emoção nós falamos coisas que não deveríamos ter falado. Então cuidado. Tome cuidado com as suas palavras. Talvez as suas palavras sejam a primeira identidade que você tem com o seu Senhor. Cuidado. Como disse aqui no começo dessa mensagem, é apenas um alerta relacionado a pecado. Não tem a ver com conversinha fiada. Graças a Deus.
Mas em noite de ceia do Senhor, nós estamos aprendendo a pecar menos. Então vamos começar a pecar menos com aquilo que nós falamos. Vamos pecar menos. Vamos agradar mais a Deus. Vamos correr em direção ao céu. Vamos exercer a nossa caminhada, glorificando, exaltando, bendizendo ao Senhor. Que a partir de hoje na nossa boca saiam palavras que bendigam a Deus. Que a partir de hoje na nossa boca saiam palavras que edifiquem pessoas, que abençoem aqueles que estão à nossa volta, que abençoem a sua casa, a sua família, que abençoe a sua igreja, que abençoe o seu pastor, o irmão, que abençoe os projetos da igreja, os seus filhos. Que saia da nossa boca palavras que vão de encontro aos céus, que esse não seja o nosso pecado, para que na hora que nós dobrarmos os nossos joelhos para orar, Deus possa ouvir a nossa oração, porque nós estamos em paz e em santidade com Ele, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Talvez hoje não foi uma palavra da forma como você esperava, e eu nem quero deixar você que entrou aqui com o coração partido, quebrado, precisando de um alívio de Deus, saia daqui sem esse alívio. Mas essa palavra serve, a gente pode transformar ela nisso também. Sabe por quê? Se você errar menos, se você pecar menos, o Espírito Santo de Deus vai alcançar você com esse alívio. Então feche seus olhos, ore a Deus, faça um autoexame aí de você, como você tem estado diante do Senhor, como que você tem caminhado diante de Deus, como você tem estado na presença do Senhor. Talvez você tenha errado muito no falar, no proceder, talvez você tenha sujado aí as suas mãos, o seu coração. Você tem vivido uma vida íntegra, santa. Você tem negado o pecado. Você tem dito não às coisas desse mundo. Você não está prostituindo, você não está adulterando, você não tem vícios. Mas a fala ainda é um problema. Quem sabe Deus não te trouxe aqui nessa noite para isso, para você poder aprender a abençoar ao invés de amaldiçoar. Quem sabe você não está aqui nessa noite para aprender a bendizer a Deus, a glorificar a Deus, ao invés de falar demais. Vamos guardar a nossa língua, vamos guardar nossas palavras, vamos agradar a Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por essa palavra de alerta. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, que é sobrenatural, que é sem igual sobre as nossas vidas. Talvez hoje aqui o Senhor quis abrir os nossos olhos relacionados a pecado, ao nosso falar diante do Senhor. Mas eu peço também que o Senhor entre nesse coração abatido, aflito, ferido, e traga cura como um bálsamo em Gileade. E nós sabemos, ó Deus, que numa noite tão gloriosa, num dia tão gostoso, onde almas se renderam ao Senhor, nós precisamos também aprender a lidar com os nossos pecados, Deus, em nome de Jesus. Fortalece cada um aqui na tua presença, Pai. Renova cada um aqui na tua presença, Deus. Toma cada um aqui nas suas mãos. Que a tua glória, o teu poder possam nos visitar com renovo espiritual nesta hora, para que a nossa semana seja cheia da tua presença e abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor nesta hora. Amém? Você que vai participar da ceia, permaneça de pé. Mesmo você que esteja nos visitando, que é de outro ministério, você pode participar da ceia, porque a ceia é do Senhor. Então, se você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você pode participar da ceia do Senhor. Se tem algo que te impede a participar da ceia, se assente só por um momento, para facilitar o serviço dos diáconos, em nome de Jesus. Amém? Enquanto a Márcia adora ao Senhor com mais uma canção, os diáconos vão estar servindo você o pão e o vinho, em nome de Jesus. O de cruz se erigiu, até não tinha fugir.
enquanto ainda estamos distribuindo aqui, faça mais uma oração ao seu Deus, feche seus olhos. Paulo disse que o homem deve analisar-se a si mesmo e depois comer do pão e beber do cálice. Quem sabe não tem aí algo ainda que você tem que analisar, pedir perdão. Essa é a oportunidade que você tem para poder fazer isso em nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar nas suas mãos a nossa vida, a nossa caminhada. Toma diante do Senhor, Deus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas fraquezas, o nosso engano. Que nós possamos estar participando desta ceia e através dela renovando a nossa comunhão com o Senhor. Abençoe, Deus, aqueles que estão participando dela pela primeira vez. Que seja o início de uma jornada abençoada pelo Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Coloque em evidência o seu pão. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Muito obrigado, Senhor, por este pão. Muito obrigado pelo corpo do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado por estarmos em comunhão com o Senhor e com os irmãos aqui na igreja. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Comamos todos deste pão. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Santo é o Senhor. Digno é o Senhor de toda honra, digno é o Senhor de toda glória, digno é o Senhor de todo louvor. Coloque em evidência o seu cálice. Semelhantemente, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Deus, nós queremos consagrar ao Senhor este cálice. Ele representa a nova aliança que nós temos com o Senhor. Ele representa o perdão dos nossos pecados. Ele representa que nós fomos sarados, que ao participarmos deste cálice, possamos, Deus, estar lembrando da cruz do meio, do seu Filho Jesus entregue naquela cruz, por amor a nós. Obrigado por nos perdoar, por nos redimir, em nome de Jesus. Bebamos todos deste cálice, meu irmão. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Glória a Deus.